Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante: vara de fly. A pergunta mais recorrente é: qual a melhor vara para quem está começando? Vamos passar todas as informações, todas as dicas, todos os detalhes para que você faça a escolha correta e tenha o melhor proveito na sua pescaria, ou você que está aprendendo a arremessar. Acompanhe conosco, fique ligado e até já. A melhor forma de você conhecer as principais características da vara de fly é comparando ela com a de outras modalidades que você já conhece. O primeiro exemplo aqui é a vara de carretilha. Nós temos aqui a carretilha posicionada sobre a vara, certo? Segundo exemplo, molinete. Você tem o molinete posicionado sob a vara, na parte de baixo da vara, tá? Você faz a empunhadura aqui segurando no Reel Sit e na base do molinete, correto? E no fly existe uma particularidade. Você empunha a vara antes do equipamento, antes da carretilha, tá? Ela também fica posicionada sob a vara, na parte de baixo da vara. E você tem aqui um perfeito balanceamento, tá? Então você consegue arremessar o dia inteiro, fazer vários arremessos, trabalhar a isca sem nenhum esforço. A carretilha está aqui próxima da extremidade da vara, então ela é confortável, você consegue de uma forma bem ergonômica pescar o dia inteiro sem nenhum cansaço. E essa é a principal característica em relação às outras varas. É o posicionamento aqui próximo à extremidade, a mão do pescador sempre fica acima da carretilha. E é isso aí. Vamos para os próximos detalhes. Agora nós vamos entrar diretamente nas características da vara de fly. Então nós temos a primeira seção da vara, que é onde você tem a empunhadura, o Reel Sit e o Fighting Boot. Essa parte da vara é conhecida como boot, tá? Essa parte aqui é a mais responsável pelo trabalho quando você tem uma captura de um peixe. Então é aqui que você tem a alavanca para você tracionar o peixe na hora da briga, tá? A próxima parte é a midsection, ou seja, a parte do meio da vara. Ela tem uma função dividida entre o trabalho com o peixe fisgado e o arremesso, tá? E a parte da extremidade superior nós chamamos de tip, tá? Essa parte é a parte que praticamente faz o arremesso da linha, tá? Diferentemente de outras modalidades onde o peso está na isca, é a isca que leva, que carrega a linha. No fly é a linha que carrega a mosca. Então essa flexibilidade que você tem na ponta da vara, no tip, é que faz o arremesso acontecer. É o que vai carregar com o peso da linha e vai descarregar no arremesso, tá? Então, quando formos tratar de assuntos relacionados ao arremesso, você vai ter a completa compreensão desses detalhes. Aqui nós temos, como eu já disse, o Fighting Boot,
Em algumas varas até o número 6, você não tem esse acessório, tá? Após o Hill City aqui você não tem o Fighting Boot. E a maioria dos fabricantes acima de 6, 7, 8, até 12, 15, você tem esse acessório que é muito importante na briga com o peixe. É onde você vai calçar no seu corpo para poder fazer o trabalho da vara, tá? Então ele tem essa parte arredondada, que é para evitar machucar o corpo do pescador. Depois você tem o Hill City, tá? O assento da carretilha. Você vai prender firmemente a sua carretilha na vara. Aqui você tem a empunhadura ou grip, tá? Existem 3 tipos diferentes de grip. Nós vamos ver mais para frente, tá? Então é aqui aonde você faz a empunhadura para você poder pescar. O próximo item são os passadores, tá? Os passadores da vara de fly, os 2 primeiros aqui, em alguns casos até o terceiro, é muito parecido com os passadores das varas de carretilha, tá? Agora, a partir do terceiro, a característica mais comum é esse passador que nós chamamos de Snake Guide, tá? Ele realmente parece uma cobrinha. Esse tipo de passador, ele mantém a linha bem próximo à haste da vara, que é muito importante durante o arremesso, a linha poder deslizar aqui bem próxima da vara, diminuindo o atrito, tá? Então são esses os detalhes de uma vara de fly. Agora nós vamos ver as 3 diferentes empunhaduras ou grips das varas de fly. O primeiro tipo seria o Halfwell, que é formato de charuto, tá? No caso de varas 0 até número 5, você pode ver que aqui você não tem o Fighting Boot, tá? Você tem o Hill City e aqui na extremidade você não tem o Fighting Boot. Então ele tem a empunhadura ergonômica aqui é mais fino, tá? Essa extremidade aqui é mais fina. O outro modelo é Full Well. É esse modelo das varas comum nas varas de número 6 até número 12. Você tem aqui o Fighting Boot e a extremidade da frente ela é mais grossa, tá? Aqui você consegue ver a diferença em relação ao Halfwell, ok? Esses são os 2 modelos mais comuns de empunhadura ou grip que você encontra nas varas de fly. Em modelos mais especializados ou para uma categoria de pesca mais pesada, você vai encontrar a Double Hand, que é para você pescar com as 2 mãos. Uma mão você vai posicionar aqui e a outra você pode ver que é até bem maior em comparação a Full Wells, tá? Essa é uma vara de 2 mãos para algumas situações específicas de pesca que nós abordaremos mais para frente. Então, você tem basicamente hoje no mercado
3 tipos de empunhadura de gripes. Com relação aos materiais do blank, ou seja, da haste da vara, nós temos 3 principais materiais de fabricação. Tá? O primeiro, pouco difundido, mas que é encontrado no mercado, é o bambu. Pode até parecer estranho para você que tem o primeiro contato, mas uma das varas mais caras são as varas feitas de bambu. Nesse caso aqui, você tem 6 fatias triangulares coladas de forma que você tem um perfil sextavado. Tá? Vou tentar aproximar para você ver o detalhe. Ela não é redonda, você tem um perfil sextavado. Tá? É uma vara bem específica para pesca com mosca seca, pescaria de trutas. Então é uma vara que é para um público bem específico, tá? Bambu. O segundo material que aí você também encontra é a fibra de vidro, tá? A vara de fibra de vidro, ela tem uma ação hiperflexível. Então isso é bem aproximado do que seria uma vara de bambu, só que com materiais mais tecnológicos, tá? Então nos anos 60, 70 houve uma invasão da fibra de vidro nas varas de fly, tá? Você tem durabilidade, você tem uma ação um pouco mais rápida, trouxe muitas vantagens para os pescadores de fly. O incremento da fibra de vidro na confecção das hastes, dos blanks, tá? E mais recentemente nós temos a fibra de carbono. Então hoje 80 ou 90% das varas de fly são confeccionadas em fibra de carbono. Esse material você tem varas rápidas, extremamente rígidas, tá? Peso muito baixo, são varas muito leves, varas resistentes, e com isso você tem uma vantagem muito grande em cima de outros materiais, a resistência, a leveza. Então se tornou um padrão de mercado as varas feitas com carbono, com fibra de carbono. Alguns fabricantes têm algumas propriedades, alguns materiais adicionais, como bóron ou resinas com nanosílica, para você ganhar alguma resistência ou diminuir o peso, mas no geral o padrão de mercado para as varas de fly é a fibra de carbono, muito utilizada pelos fabricantes atuais. Agora, com relação às divisões em partes, as varas de fly existem várias composições, tá? Existem varas inteiriças, tá? Que são vendidas em uma única parte. Então você tem uma vara de 2,70 m de comprimento, sem nenhum encaixe, sem nenhuma emenda, tá? São varas muito utilizadas nos Estados Unidos pelos guias de pesca. Como não existe a necessidade de transporte, as varas já ficam posicionadas dentro dos barcos, tá? Então eu não preciso transportar essa vara, a vara fica praticamente o tempo inteiro dentro do barco do guia. Existem até algumas no Brasil, mas é muito raro, são raros as varas inteiriças que existem no Brasil, tá? É muito comum nos Estados Unidos, nos guias da Flórida. Agora o segundo tipo seria uma vara de 2 partes, tá? Então eu tenho 2 encaixes,
Tenho a vara aqui. Só tenho 2 encaixes. São varas de transporte mais difícil. Você tem um transporte facilitado se você estiver viajando com o carro. Então, são varas muito boas, varas de 2 partes. Tem uma progressão de ação muito boa, ação progressiva muito boa. Só que tem esse inconveniente do transporte. Existem também as varas de 3 partes, tá? Os 2,70 m, que corresponde a 9 pés, são divididos em 3 partes, tá? Já tem uma facilidade de transporte. Você consegue colocar esse tubo numa bagagem, apesar de ser um pouco mais difícil, mas você já consegue transportar numa viagem. O modelo mais comum que você encontra no mercado hoje são as varas de 4 partes, tá? Então nós temos a divisão da vara em 4 partes, tá? Não tem muita diferença para a vara de 3 partes em termos de ação, mas em termos de transporte é muito vantajoso, tá? Você consegue colocar dentro da sua bolsa, da sua mala de viagem, o tubo, tá? Você vê que não é tão difícil de transportar. E nós temos para algumas situações específicas, como limites de bagagem ou até mesmo para aquele pescador que gosta de viajar com a família e não tem muito espaço na bagagem. Nós temos a vara de 6 partes. Então a vara de 2,70 m, você tem 6 partes de divisão. Você consegue acomodar em qualquer bagagem, até numa bagagem de mão. Se você for viajar no avião, você consegue colocar dentro de uma bagagem pequena, de uma mala pequena, ou até mesmo uma bolsa de laptop. Você consegue acomodar uma vara de 6 partes. Em termos de qualidade, de ação, sem dúvida eu optaria pela vara inteiriça. Mas como é muito difícil no Brasil, o custo de transporte, de frete de uma vara inteiriça dos Estados Unidos para o Brasil é algo muito dispendioso, tá? Eu partiria para a vara de 4 partes, que eu tenho uma ação muito boa, não é tão frágil, 4 partes, porque você sabe que uma emenda da vara ali é um ponto fraco, tá? Como diz aquele ditado, a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então ali é uma junção, você tem uma certa fragilidade. Agora que você já conhece uma infinidade de detalhes relacionados à vara de fly, a primeira pergunta que vem é: qual vara que eu escolho para a minha pescaria preferida? Para você ter essa resposta, você tem que fazer 3 perguntas. Qual o tamanho do peixe que eu vou pescar? Qual a distância do arremesso que eu vou executar? Em que local de pesca eu vou usar essa vara? Com essas 3 perguntas você consegue responder que vara você vai adquirir. Então vamos começar pelas varas mais leves. Eu diria que para uma pesca em locais apertados, como riachos, córregos, você vai pescar um lambari. Você vai trabalhar com uma numeração de varas de 1, existe até vara 0, mas é muito raro. Vara 1, 2 e 3.
Você vai conseguir pescar em riachos, em córregos, peixes pequenos, lambaris, piaus, saicangas, peixes pequenos. Você vai trabalhar com uma numeração acima de 3 quando você já estiver pensando numa truta, tá? Truta, normalmente a escolha recai sempre pelos números 4 e 5, tá? Nada impede de você pescar uma tilápia no Pesque Pague, uma carpa. Você vai conseguir pescar com essa numeração também. E já partindo para uma pescaria um pouco mais pesada, a pescaria de tucunarés aqui no sudeste, robalos em manguezais, você já pode trabalhar com uma numeração 6 e 7. Agora partindo para uma pescaria mais pesada, uma pescaria de trairão, dourado e tucunaré amazônico, a escolha já seria varas de 8 em diante. Número 8, número 9. Já numa condição de pesca pesada, onde nós teremos baby tarpons, cachorra, bicuda, já começando a trabalhar com um tucunaré amazônico, um tucunaré açu, nós trabalharíamos com uma vara número 9, número 10. E já para uma pesca oceânica, ou até uma pescaria costeira no mar, de tarpon, xarel, anchova e outros peixes esportivos costeiros, você pode trabalhar com numeração 10, 11 e até 12. E acima de 12 para os peixes de bico e pesca oceânica, de mar azul. São equipamentos bem mais pesados, onde você tem poucos arremessos ao longo do dia. São equipamentos bem específicos, mas a classificação seria essa. Com essa resposta dessas 3 perguntas, você já consegue fazer a seleção. Lembrando que de um lambari até um tarpon, você tem uma isca minúscula de milímetros até uma isca de mais ou menos 15 centímetros, tá? Então você vai ter uma escala de progressão de número de varas de 1 até 12, lembrando que você está selecionando em relação ao tamanho do peixe e ao tamanho da isca, ok? A próxima característica que nós abordaremos é com relação à velocidade da vara, a ação da vara. As ações mais comuns são lenta, moderada, moderada rápida, rápida e extra rápida, tá? As mais comuns no mercado são as moderadas e as rápidas, tá? Bom, mas tem velocidade a vara? Sim. Nós vamos explicar que não é a velocidade do material, e sim da ação, tá? Quando você está pescando, que você faz um arremesso, o peso da linha faz essa vara vergar, correto? O que é a velocidade? É o tempo em que essa vara, após sofrer uma deformação, uma curvatura, ela retorna à sua posição original, tá? Então você tem a vara envergada e o tempo em que ela se recupera determina a velocidade da vara. Então você tem varas rápidas. Quando você movimenta a vara, você tem uma curvatura
mínima no caso de uma vara rápida, tá? E se você tem uma vara lenta, você movimenta ela, você percebe que ela já começa a movimentar, a sofrer uma deformação, um envergamento já próximo à empunhadura. Ao passo que as varas rápidas, você só tem o movimento lá no tip, na ponta da vara. Então, quando você tiver um movimento de arremesso, essa vara mais rápida, ela vai ter um trabalho exclusivamente de ponta. Você praticamente não tem movimento aqui. Qual é a finalidade, qual é a situação em que você escolhe entre uma vara lenta e uma vara rápida? Número 1. A apresentação da mosca. Quando você quer que a isca pouse na água de forma sutil, você tem que recorrer a varas mais lentas. Então você vai ter um trabalho de arremesso mais lento, a vara vai demorar para se recuperar, e no momento da caída da mosca na água, ela vai pousar de forma suave, porque a linha vai descer de forma suave, de forma lenta. Quando que eu uso uma vara rápida ou extra rápida? Quando você já tem uma situação em que você não precisa de tanta sutileza na apresentação dessa mosca, e você tem outras situações importantes como iscas maiores, iscas grandes, distâncias maiores de arremesso e condições de vento. Nessas situações você tem que recorrer a varas rápidas e extras rápidas. Tá? No caso de varas extra rápidas, são situações muito específicas. Eu diria que a combinação mais comum seria distâncias longas com iscas volumosas e situações de vento. Então, com essas dicas você já consegue entender o funcionamento de uma vara com relação à velocidade de recuperação. Quando abordaremos o assunto arremesso de fly, ficará mais fácil de entender, de compreender como você seleciona as varas com relação à recuperação. Outra coisa, alguns materiais dão ao fabricante varas mais lentas ou varas mais rápidas. No caso do bambu, seria classicamente a vara mais lenta, ou seja, ela tem uma flexibilidade quase que em toda a extensão. Em segundo lugar, a vara de fibra de vidro, você tem varas de ação lenta até moderada, ok? E varas rápidas são fabricadas quase que exclusivamente com carbono. Então o fabricante de varas, quando utiliza o carbono, ele consegue uma composição de blank de vara mais rápida. Agora a pergunta com a resposta de ouro. Estou começando no fly, que vara, que número eu compro? Baseado na experiência dos meus amigos e na minha própria experiência, eu diria que para você começar na modalidade de fly, você deve começar com equipamento 5-6, tá? E 7-8, caso você já tenha uma pretensão de pescar alguns peixes maiores, tá? Mas para você começar na modalidade, ter controle do arremesso, se familiarizar com o equipamento, eu diria para você, com certeza, um equipamento número 5-6, tá? Existem vários fabricantes
com os preços, desde os preços mais populares até preços exorbitantes, para varas com altíssima tecnologia, varas extra rápidas. Então eu diria para você que comece com uma vara número 5/6, tá? Ou 7 e 8, que você consegue inicialmente um aprendizado rápido, você vai ter conforto de uma tralha leve, tá? Então eu diria para você a seguinte situação: procure no mercado, dentro das suas possibilidades financeiras, uma vara 5/6 de 4 partes, tá? Agora, uma dica muito importante: se você está decidido, vou entrar nessa modalidade de fly, compre a melhor vara que você puder. De preferência, converse com proprietários de fly shop, eles são muito experientes. Se possível, você faça uma aula antes de comprar o seu equipamento de fly. Procure um professor. Na descrição do vídeo nós passaremos alguns contatos. Quem ministra aulas de fly no Brasil. Procure, antes de adquirir o equipamento, fazer um curso rápido de fly. Com esse curso você já vai ter um primeiro contato com o equipamento. Você já vai ver as suas habilidades, a sua adaptação à modalidade. Você vai conseguir alguns conselhos com o professor, com o instrutor. Então, se você tem interesse de começar na modalidade, comece do começo. Comece de baixo, degrau por degrau. Faça um curso. Se você se entusiasmar, se você se sentir motivado, aí você vai ter condições de adquirir um equipamento que vai te servir até para o seu crescimento, para o seu aprimoramento. E essa é a dica que eu te dou. Ok? Espero que você tenha gostado dessa série, dessas informações sobre a vara de fly. Entre em contato conosco caso você tenha alguma dúvida, que nós te auxiliaremos de pronto e te ajudaremos a fazer uma boa escolha, ok? Um abraço, tudo de bom para vocês.